Os marqueteiros João Santana e Mônica Moura contaram na delação premiada que os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff sabiam do esquema de Caixa 2 nas campanhas do PT e que os pagamentos dependiam da palavra final de Lula. E disseram mais, viu, Ana? A Mônica Moura revelou que alguns pagamentos eram feitos com dinheiro dentro de caixas de sapatos. Vamos falar com o Fábio William em Brasília. Bom dia, Fábio. O Supremo quebrou o sigilo das delações. As delações estavam guardadas sob sigilo, né? É isso. Bom dia, Chico, Ana, bom dia para todo mundo. E assim as informações vão chegando aos montes, uma atrás da outra. Por falar nisso, para disfarçar os montes de dinheiro da propina, o jeito encontrado, como você disse aí, era escondê-los em caixas de sapato e também em caixas de roupa, segundo a marqueteira Mônica Moura. E que a palavra final de tudo, segundo o casal de marqueteiros, era de Lula. Foi em 2005, durante o escândalo do Mensalão, que Lula chamou o marqueteiro João Santana para acertar os serviços da campanha dele à reeleição. Segundo Santana, o ex-presidente Lula sabia do uso de Caixa 2 e que acordos financeiros foram feitos com Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda de Lula. Ainda de acordo com o marqueteiro, nos encontros que teve com Palocci, ficou claro que Lula sabia de todos os detalhes, de todos os pagamentos por fora, porque Palocci sempre alegava que as decisões definitivas dependiam da palavra final do chefe. A mulher e sócia de João Santana confirmou. Ela era quem fazia as discussões finais de preços e contratos. O documento diz que o presidente Lula sabia do valor total da campanha, o que seria pago oficialmente e o que seria pago por fora, porque Antônio Palocci relatou a Mônica Moura diversas vezes durante a negociação, na fase de discussão sobre valores, que tinha que falar com Lula, porque o valor era alto e ele não tinha como autorizar sozinho. Palocci também disse que parte do dinheiro por fora, não oficial, seria pago em espécie, a combinar, e parte seria pago pela empresa Odebrecht. Palocci disse que, para a segurança de todos, os depósitos seriam feitos em uma conta no exterior pela Odebrecht, pois, além do porte e seriedade, a empresa tinha o respaldo do chefe, expressão que já tinha sido usada. O casal contou também que teve atraso nos pagamentos de valores não declarados. E se referindo aos atrasados, o presidente, vez por outra, perguntava a João Santana: "E aí, os alemães estão lhe tratando bem?" Os alemães, no caso, eram Odebrecht. Mônica Moura contou que a campanha teve como valor aproximado 24 milhões de reais para os 2 turnos. 13.750.000 foram pagos de forma oficial. 10 milhões foram pagos de maneira não oficial. Ficou acordado que esse pagamento seria quitado metade por Antônio Palocci em espécie como forma de dificultar o rastreamento. A outra metade seria paga pela Odebrecht por meio de transferência no exterior. Mônica Moura contou que em 2006 e 2007 foi constantemente a São Paulo e que um enviado de Antônio Palocci levava sacolas que tinham dentro caixas de sapato e de roupa cheias de dinheiro e que usualmente a entrega era feita em uma casa de chá de um shopping. Ela falou que foram repassados assim 5 milhões de reais. A defesa de Lula declarou que a perseguição política por meios jurídicos ao ex-presidente fica mais clara a cada dia e que as delações não provam nada. O advogado do ex-ministro Antônio Palocci disse que o preço que está sendo cobrado pelo que ele chamou de liberdade impune é a citação ao nome do ex-ministro e do ex-presidente Lula. A Odebrecht voltou a declarar que está colaborando com a Justiça, que assinou um acordo de leniência que já reconheceu seus erros, que está comprometida com o combate à corrupção. O casal de marqueteiros disse também que negociava diretamente com a ex-presidente Dilma Rousseff. Mônica Moura disse que ela e Dilma criaram um sistema paralelo para se comunicar por e-mail e que foi informada pelo e-mail secreto que havia prisões decretadas contra ela e o marido, João Santana. Foi aí, nos jardins do Palácio da Alvorada, que a marqueteira Mônica Moura disse que conversou com a ex-presidente Dilma Rousseff sobre as investigações da Lava Jato.
Um dos anexos do acordo de delação da marqueteira diz que a presidente estava preocupada que as investigações chegassem à conta da Suíça de Mônica Moura e João Santana, o que a colocaria em perigo porque sabia que a Odebrecht tinha realizado pagamentos de suas campanhas por meio de depósitos de propinas na conta do casal. Depois da conversa, segundo Mônica, Dilma disse: precisamos manter contato frequente de uma forma segura para que eu lhe avise sobre o andamento da operação. Estou sendo informada de tudo frequentemente pelo José Eduardo Cardoso, na época, o ministro da Justiça. Segundo a delação, Mônica e Dilma tinham uma forma de se comunicar. A marqueteira contou que criou do próprio computador da então presidente um e-mail com nome e dados fictícios e que as duas sabiam a senha e podiam ler e escrever mensagens que ficavam armazenadas na caixa de rascunho. Assim, teoricamente, as informações não circulavam. O combinado foi que, quando tivesse novidade, um assessor da presidente, Gilles de Azevedo, encaminharia uma mensagem para o celular de Mônica Moura com assuntos irrelevantes, como, por exemplo, veja aquele filme, gostei do vinho indicado. Era sinal para que Mônica checasse o e-mail. Por esse e-mail, Mônica Moura disse que foi sistematicamente informada sobre o andamento da operação. Em maio de 2015, de novo no Alvorada, a presidente, segundo a delação, demonstrou para Mônica preocupação, pois as coisas estavam avançando rapidamente e ela não tinha controle sobre a operação e que, por sugestão de Dilma, criaram um segundo e-mail. O documento diz: os textos eram sempre metafóricos, mas seu conteúdo sempre se referia à proximidade da operação quanto a Mônica Moura e João Santana. Em uma sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016, Mônica Moura diz que foi avisada pelo e-mail secreto que já existiam mandados de prisão assinados contra eles. Mas antes da Lava Jato, Dilma, também no Alvorada, segundo Mônica, conversou com ela sobre pagamentos ilegais. A delação diz: a presidente sempre se dizia disposta a ajudar e desde o início tinha pleno conhecimento de que a Odebrecht ficaria responsável pelo pagamento não oficial de 35 milhões de reais. Isso na campanha à reeleição. A marqueteira contou que, desse total, cerca de 10 milhões foram entregues em espécie no Brasil, em hotéis e flats. Segundo os delatores, ficou uma dívida de 25 milhões que nunca foi paga porque a Lava Jato já estava em andamento. O acordo de delação fala também em uma dívida da campanha de Dilma de 2010, que seria de 10 milhões. João Santana disse que conversou com a presidente em um almoço e que ela o tranquilizou que o acerto seria feito. O Caixa 2 foi pago pelo empresário Zivi Skornik, 4 milhões e meio de dólares ou 9 milhões de reais. O resto da dívida, 1 milhão, segundo o casal, nunca foi pago. Também teve pagamento em dinheiro vivo, 5 milhões de reais entregues em espécie pela Odebrecht em São Paulo por pessoas que Mônica Moura disse que imaginava que eram doleiros. A delação traz um outro fato, de que Dilma pediu que Mônica Moura e João Santana arcassem com custos de gastos pessoais mesmo depois de encerrada a campanha. Entre os gastos está o pagamento de uma camareira. O valor total estimado pago foi de R$40 mil em 2010. E o cabeleireiro que trabalhou na campanha e recebeu de forma legal, mas Dilma, segundo o documento, continuou usando os serviços para eventos importantes. Então, um assessor de Dilma, segundo a delação, pediu que Mônica Moura fizesse o pagamento como forma de favor. Segundo delatores, de 2010 a 2014, o valor estimado total pago para o cabeleireiro, R$50 mil. Dilma Rousseff disse que João Santana e Mônica Moura prestaram falso testemunho e faltaram com a verdade em seus depoimentos. A ex-presidente declarou que eles provavelmente foram pressionados por ameaças dos investigadores. Dilma Rousseff também disse que acredita que a verdade virá à tona. José Eduardo Cardoso afirmou que, como ministro da Justiça, era oficialmente informado pela Polícia Federal sobre as operações no momento próprio, de acordo com a legislação, e que, por dever de ofício, repassava as informações para a então presidente.
O ex-assessor de Dilma Rousseff, Gilles Azevedo, negou ter criado a conta de e-mail citada por Mônica Moura. Ele disse que sequer tinha conhecimento das mensagens mencionadas. Nós não tivemos resposta da defesa de Zivi Skornik. Ana. Ô, Fábio, a gente vai ver agora como é que eram os códigos usados nessa troca de e-mails entre a ex-presidente Dilma Rousseff e Mônica Moura para avisar sobre as operações da Lava Jato. Um dos e-mails secretos era enviado com o nome falso de Yolanda. A gente pegou o documento da delação que mostra como é que eram as conversas de Dilma para alertar para o risco iminente da Operação Lava Jato. O e-mail alerta que a operação vai ser a qualquer momento e que Mônica também é alvo. É nesse texto aqui, olha. O seu grande amigo está muito doente. Os médicos consideram que o risco é máximo 10. O pior é que a esposa, que sempre tratou dele, agora está com câncer e com o mesmo risco. Os médicos acompanham os dois dia e noite. Essa última frase aqui quer dizer que a Polícia Federal estava monitorando o casal sob vigilância máxima. Os marqueteiros revelaram ainda como eram as negociações de Caixa 2 para outras campanhas. Fábio, o João Santana disse que teve pagamento acertado dentro de uma sauna para preservar detalhes do acordo. Ô, Chico, deve ter sido uma conversa quente, né, lá na sauna. Puxa. Bom, pelo que a gente está vendo aí, teve de tudo nessas negociações de propina. E o casal de marqueteiros contou detalhes das tratativas. Os dois publicitários revelaram detalhes de contratos que fizeram para várias campanhas de outros políticos. Em todas foram pagos da mesma forma. Parte do valor tinha que ser por fora, ou seja, usando recursos não declarados. Mônica Moura disse que a campanha do então candidato à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, em 2012, custou 50 milhões de reais e que acertou o valor com o ex-ministro do governo Lula, Antônio Palocci. Afirmou que foi combinado, como sempre, um valor oficial, 30 milhões de reais e mais 20 milhões por fora. O esquema de pagamento incluía a entrega de dinheiro em espécie, quase sempre em hotéis. Ela contou que, terminada a campanha, ficou uma dívida de 5 milhões de reais e que, depois de muito cobrar, foi avisada pelo tesoureiro do PT, João Vacari, que o ex-presidente Lula tinha se comprometido pessoalmente a ajudá-los a receber o restante e que o empresário Ike Batista faria o pagamento. Mônica disse que 2 anos depois do pagamento, em 2014, foi procurada por um advogado do empresário que, preocupado, disse que queria fabricar um projeto fictício para justificar aquela transferência de dinheiro. O casal também falou sobre a campanha do então ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, do PT, para a Prefeitura de Belo Horizonte, em 2012. Mônica Moura disse que discutiu detalhes dessa campanha com o então ministro Fernando Pimentel e que os dois acertaram o valor e a forma de pagamento. 8 milhões de reais oficialmente e mais 4 milhões de forma extraoficial. Mônica relatou que também neste caso houve atrasos nos pagamentos e que numa ocasião Fernando Pimentel levou pessoalmente cerca de 800 mil reais em dinheiro dentro de uma mala para ela em São Paulo. A marqueteira diz ter alegado que não teria forma segura de transportar o dinheiro para a capital mineira e que então Fernando Pimentel se dispôs a levar o valor para Belo Horizonte. No depoimento, ela afirmou que soube que Pimentel levou os 800 mil em um jatinho particular. Os dois publicitários ainda contaram que em 2013 foram contratados para fazer comerciais de TV em horários reservados ao PT do Rio de Janeiro, para melhorar a imagem do senador Lindbergh Farias, porque ele pretendia concorrer ao governo do estado em 2014. Segundo Mônica Moura, o trabalho custou 600 mil reais. 200 mil foram pagos oficialmente pelo PT e 400 mil pela empreiteira OAS, diretamente a ela. Mônica Moura disse que os detalhes foram acertados com um assessor do senador Lindbergh, que tinha pleno conhecimento de tudo, inclusive que a empreiteira OAS pagaria propina para bancar a parte da publicitária. Sobre a campanha da então petista Marta Suplicy para a Prefeitura de São Paulo em 2008, Mônica Moura contou que ela e o marido, João Santana, receberam aproximadamente 18 milhões de reais. 7 milhões e meio foram pagos oficialmente e 10 milhões por fora.
Mônica relatou que a maior parte do pagamento foi garantido por Antônio Palocci, por meio da Odebrecht, e que num determinado momento um assessor de Palocci chegou a pedir que ela alugasse um flat em São Paulo para que a entrega não ocorresse mais numa loja de shopping. Durante a delação, a publicitária deu uma informação curiosa. Diz que Marta Suplicy pediu a João Santana que contratasse, de forma fictícia, o marido dela, Luiz Favre, e justificou afirmando que ele era estrangeiro e queria que ele tivesse um rendimento oficial no Brasil. Mônica Moura afirmou que Favre foi contratado com um salário mensal de R$20 mil durante uns 12 meses. O casal também contou que fez campanha para a senadora petista Gleisi Hoffmann, que disputou a prefeitura de Curitiba em 2008. Mônica Moura afirmou que discutiu os pagamentos dessa campanha com o marido de Gleisi, o então ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Eles teriam combinado o valor de R$6 milhões para o primeiro turno, sendo que a maior parte, cerca de R$4 milhões, foram pagos com valores não declarados. Entre os detalhes curiosos descritos pelo casal está um encontro entre João Santana e o ex-senador Delcídio do Amaral, do PT. Mônica Moura contou que eles fizeram a campanha de Delcídio ao Senado em 2002 e que o senador exigiu que parte do pagamento fosse feita no exterior. De acordo com ela, durante a negociação na casa do senador em Campo Grande, João Santana foi convidado a conversar com Delcídio dentro de uma sauna. Com isso, Delcídio tentava preservar detalhes do acordo, como valores e forma de pagamento. Os publicitários foram condenados a 8 anos de prisão por lavagem de dinheiro, mas como fizeram um acordo de delação premiada, revelando detalhes dos crimes cometidos por eles e por outras pessoas como políticos, tiveram a pena reduzida e não voltarão para a cadeia, onde ficaram por 5 meses no ano passado. Eles vão perder os quase 22 milhões de dólares que tinham em contas na Suíça e ainda terão de pagar cada um uma multa de R$3 milhões até o começo de junho. Mônica Moura e João Santana estão em casa, em prisão domiciliar, por 1 ano e meio, com tornozeleira eletrônica. Depois passarão mais 1 ano e meio no regime semiaberto e aí poderão sair de casa durante o dia para trabalhar. Em seguida, vão cumprir mais 1 ano em regime aberto e, nesse caso, têm de ficar em casa apenas nos fins de semana e feriados. Delcídio do Amaral, Fernando Haddad e João Vacari disseram que as declarações de João Santana não são verdadeiras e que palavra de delator não é prova no processo penal brasileiro. O advogado de Eike Batista disse que as informações relacionadas a ele foram objeto de depoimento feito de forma voluntária pelo empresário em maio do ano passado. O advogado de Fernando Pimentel disse que não comenta mais as tentativas dos delatores de se verem livres de suas responsabilidades por meio de mentiras. Patrus Ananias e Lindbergh Farias afirmaram que as contas de suas campanhas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. A senadora Gleisi Hoffmann declarou que nunca conversou sobre recursos, pagamentos ou contas de campanha com o casal. Paulo Bernardo também negou as acusações. Zeca, do PT, disse que nunca autorizou qualquer repasse à delatora. Marta Suplicy disse que jamais participou ou teve conhecimento de negociações ilegais. E nós não conseguimos contato com Luiz Favre. A Odebrecht voltou a declarar que está colaborando com a Justiça, que assinou um acordo de leniência, que já reconheceu seus erros e que está comprometida com o combate à corrupção. E a nossa produção está em contato com a OAS.